E aí, galera de House, beleza? Que bom que você está aqui nos acompanhando. E eu quero te convidar a você abrir o seu coração, estar sensível, porque aquilo que Deus quer falar ao seu coração hoje é exclusivo para você. Eu te convido a ler comigo em João, no capítulo 21, a partir do versículo 18. A Bíblia diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Essa passagem ela está relacionada com o que aconteceu com Pedro antes da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus ele chega diante dos seus discípulos antes da sua morte e diz: olha, todos vocês irão me abandonar. Daí Pedro ele vira para Jesus e diz: Jesus, todos eles podem te abandonar, mas eu não vou fazer isso. E Jesus diz para Pedro: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Pedro insistia dizendo: não, Jesus, de maneira alguma. Se for preciso, eu morro contigo, Jesus. E então, na hora que prenderam Jesus, o que aconteceu? Todos os discípulos abandonaram Jesus. Eles fugiram. E Pedro, com muito medo, ele nega Jesus as 3 vezes. Ele dizia que não conhecia Jesus. Pedro, então, ele cai em si e percebe o que ele tinha feito. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Depois disso acontece a morte e a ressurreição de Jesus depois de 3 dias. E daí nós entramos nessa passagem que nós lemos, em que nessa passagem a Bíblia fala que era o 3º encontro de Jesus com os discípulos após a sua ressurreição. E foi nesse encontro que aconteceu a famosa conversa, aquelas famosas perguntas de Jesus para Pedro. Pedro, tu me amas? Depois de Jesus terminar essas perguntas, ele dizia a Pedro para que ele voltasse para o ministério, para que Pedro voltasse a anunciar a Jesus para as pessoas. Depois disso, Jesus, ele chama Pedro para dar uma volta. Ele fala, e daí Jesus começa a contar, falar para Pedro coisas importantes a respeito do futuro de Pedro. Mas Pedro então ele olha para trás e ele vê que João estava seguindo eles. E daí Pedro muda o foco da conversa e pergunta para Jesus a respeito de João. E Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. A história de Pedro traz uma grande esperança para nós. E essa esperança é que Deus está comprometido com o nosso amadurecimento. Sabe, Pedro, ele jurava que ele era capaz de morrer por Jesus. Pedro jurava que ele já estava nesse nível. Mas a história comprova o contrário. Pedro não só não morreu por Jesus, como Pedro negou Jesus.
Mas sabe que eu entendo, que eu vejo com essa história toda de Pedro? Que na verdade, Pedro ele não estava mentindo que ele morreria por Jesus. Ele somente estava enganado com o tamanho do amor que ele tinha por Jesus naquele tempo. Ele achava que o amor dele era maior do que realmente era. Mas Jesus, ele sabia exatamente o tamanho do amor que Pedro tinha por ele naquele tempo. Jesus, ele sabia que existia no coração de Pedro um desejo sincero de ser fiel a Jesus até a morte. Só que esse amor ainda não era grande o suficiente para isso. E Jesus, nós vemos então nessa passagem que Jesus, ele diz a Pedro: quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, você vai estender as suas mãos e outros vão te vestir e vão te levar para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Sabe, Jesus estava profetizando o final da vida de Pedro. Simplificando, Jesus estava dizendo: Pedro, você não foi capaz de morrer por mim, porque você ainda, a sua fé ainda é muito imatura, você é muito imaturo ainda, o seu amor ainda é muito pouco. Mas Pedro, presta atenção, vai chegar um dia em que sim, você vai ser capaz de morrer por mim e vai me glorificar através disso. A Bíblia, ela não diz para nós, mas estudos dizem que Pedro, ele foi um dos mártires. Pedro, ele morreu por anunciar Jesus. E esses estudos dizem que quando estavam prestes a crucificá-lo, ele faz um pedido. Pedro pede para que crucifiquem ele de cabeça para baixo. Porque o mesmo Pedro que lá atrás negou Jesus 3 vezes com medo de morrer com ele, era esse Pedro que agora estava pronto para morrer por Jesus. E esse Pedro diz: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Sabe, isso nos mostra que Pedro passou por um processo de transformação na sua vida. Pedro passou por um processo de amadurecimento na sua fé, no seu amor por Deus. Pedro passou por um crescimento espiritual. E se você ainda se sente fraco na fé, se você ainda cai em pecados que não gostaria, se você ainda não ama Deus intensamente, eu tenho uma boa notícia para você. O mesmo Jesus que aceitou a Pedro, te aceita. Jesus, ele aceita a sua pouca fé. Jesus aceita o seu fraco amor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele te enxerga lá na frente. Ele sabe que através da obra que ele tem para fazer na sua vida, você será transformado numa pessoa fiel e que o ama incondicionalmente, assim como ele te ama incondicionalmente e se entregou por você naquela cruz. E agora nesse momento eu quero fazer uma ilustração. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra grega para feitura é poema, que significa poema. Isso quer dizer que nós somos a feitura de Deus, ou seja, você é o poema de Deus. Você é a obra-prima do Todo-Poderoso. E a sua esperança de amadurecimento
de transformação, de crescimento, se baseiam em 3 P's. Vini, vem aqui, por favor. A sua esperança do seu crescimento se baseiam em 3 P. Se liga. Poeta, pena e poema. O poeta é Deus. A pena é Jesus. E o poema é você. Deus é o poeta que está nos escrevendo através de Jesus. Deus está trabalhando em nós. Deus, através de Jesus, que é a pena, está escrevendo, está te transformando em um poema cada vez mais lindo de se ler. Sabe, a sua conversão a Jesus não é o fim da obra, mas o início dela. Por isso, o que precisamos fazer é permanecer em Cristo. Permanecer buscando a Deus mesmo quando nós estamos fracos. Mesmo quando nós não estamos com vontade. Pode ser que hoje você esteja frustrado com você mesmo. Pelo fato de repente você não estar conseguindo vencer um pecado. Ou pelo fato de você não conseguir manter uma constância no seu relacionamento com Deus. E se você está passando por isso, o que eu quero te dizer é: não desista. Se você está passando por algum pecado que você não consegue, que você não tem conseguido vencer, não corra de Deus, corra para Deus. Porque é em Deus que a sua força, a força que você precisa para vencer qualquer tipo de pecado, qualquer vício, qualquer mau hábito, é em Deus que você alcança, que você recebe essa força. Você não precisa ter vergonha de Deus, você precisa correr para Deus. Se você não consegue manter uma constância no seu relacionamento com Jesus, cara, não desista. Não desista, mas pelo contrário, se for necessário, recomece. Quantas vezes eu tive que recomeçar? Quantas vezes eu experimentei as mãos de Deus se estendendo para mim, do lugar onde eu estava, no chão, do lugar onde eu achava que não conseguiria mais sair. Jesus estendeu as suas mãos para mim, me fortalecendo, me fez recomeçar. E eu fui percebendo o amor, a paixão por Jesus voltando a queimar no meu coração. E em relação ao pecado e à inconstância, eu já vivi isso. Eu tive problemas com isso. E você sabe como eu venci isso? Você sabe como eu tenho vencido isso a cada dia? Eu corro para Jesus. Nós precisamos correr para Jesus. Eu comecei a vencer a inconstância quando eu me aprofundei na palavra de Deus, quando eu corri para a Bíblia, quando eu fui buscar conhecer Deus mais na Bíblia. Provérbios 29 diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. O segredo para a nossa constância com Deus é conhecer Ele e prosseguir em conhecer. A revelação
que Provérbios diz aqui que onde não há revelação divina, o povo se desvia. O que é a revelação? A revelação é quando a informação, aquilo que você está lendo na palavra de Deus, é quando ela se transforma numa flecha e te atinge o peito, te impacta com aquilo, te faz enxergar de forma diferente, te faz enxergar de forma mais profunda. É quando aquilo cria sentido para você. Sabe? E assim foi comigo. Quando eu comecei a me aprofundar na Bíblia, eu comecei a ter revelação. Deus e os seus ensinamentos começaram a ser mais palpáveis para mim. Eu comecei a quase tocar nesses ensinamentos. Eles ficaram mais visíveis para mim. Tomou uma proporção maior dentro de mim, cara. Sabe o significado da cruz de Cristo, o significado do amor de Deus, o perdão, saber quem Ele é, saber quem eu sou nele. Tudo isso começou a ficar de uma forma muito mais ampliada. E mano, por causa disso, eu comecei a dizer não mais facilmente para o pecado. Eu comecei a manter uma constância com Deus. Eu saí daquela montanha russa espiritual, onde uma vez eu estava muito bem com Deus, outra vez eu estava muito mal com Deus. Cara, corre para a palavra de Deus, busca conhecer a Jesus, porque isso vai acabar. Se você conhecê-lo, você vai se firmar. Quanto mais você conhece Jesus, mais você o ama. Quanto mais você o conhece, mais a sua fé aumenta, mais você se firma nele, mais você diz não para as coisas que estão te afastando dele. Quanto mais você conhece Jesus, mais você é transformado. Então corra para Jesus, permaneça nele, não desista. Ele te ajudará a passar por todo o processo que é necessário para você. Vai para a Bíblia, cara. Se for necessário, peça ajuda de alguém. Chame alguém para ler com você. Para ir nessa jornada de conhecer a Deus juntamente com você. Porque um vai ajudando o outro, um vai impulsionando o outro, cara. Então, quando Pedro, ele vê que João estava o seguindo, ele fala para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor está falando sobre mim, mas e quanto a João? Como será o futuro de João? Jesus então responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. O que Jesus estava querendo dizer não era que João não iria morrer. O que Jesus estava dizendo era: Pedro, o que eu tenho para João não diz respeito a você, não te importa, porque o que eu tenho para João é comigo e com ele. Mas Pedro, o que eu tenho para você é comigo e com você, Pedro. Por isso, siga-me você. Sabe de uma coisa? Você é o poema exclusivo de Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida é exclusivo para você. A forma como Deus fala, a forma como Deus te transformará, a forma como Deus se relacionará com você é exclusivo, é específico para você. Você não precisa ver como Deus fala e age com outras pessoas. Deus, ele age de forma exclusiva e específica com cada pessoa. Por isso, meu amigo, você não precisa ficar se comparando. Pedro, ele estava focado no que Deus tinha para fazer na vida de João, ou seja, na vida de outra pessoa. E o que Jesus está nos dizendo agora é o quê? Não se preocupe com o outro, com o que eu estou fazendo no outro. Que o seu foco primário seja em mim, de Jesus. Jesus está falando para dizer para você: Ele quer que você foque no que Ele quer fazer na sua vida e não na do outro.
Por isso, você não precisa, não se compare com os outros. Nós não estamos em uma competição. Nós não estamos em uma competição de quem ora mais, de quem ama mais, de quem prega mais, de quem canta, de quem dança mais, de quem é mais rico, de quem estuda mais. Não, isso não é uma competição. A nossa motivação para fazer as coisas não deve ser baseado no que o outro está fazendo. A nossa motivação ela não deve vir a partir de tipo assim, ele está fazendo, então eu vou fazer também. Não, meu amigo, a nossa motivação tem que ser somente Jesus. A nossa motivação para fazer algo para Deus, ou fazer algo em algum lugar, cara, tem que ser sempre Jesus. Tem que ser porque nós queremos agradá-lo, tem que ser porque nós queremos honrá-lo, porque nós queremos fazer Ele conhecido. Essa é a nossa motivação pura, sincera, tem que ser essa. Jesus está falando, é com você que eu estou tratando. Agora, não te importa o que eu tenho para o outro. Pode ser que você esteja preocupado com o amadurecimento espiritual e a transformação de alguém da sua família. Algum amigo seu está preocupado com o que Deus vai fazer na vida dele, talvez você seja um líder de célula e você esteja preocupado com os seus liderados, com o que Deus está fazendo na vida deles, com a transformação dos membros da sua célula. E por querer muito que Deus mude o outro, você não tem vivido a sua própria transformação. Sabe, nós precisamos sim orar pela salvação e transformação das pessoas. Nós precisamos sim ajudá-las e ensiná-las. Mas em 1 Coríntios 9, versículo 27 diz, Paulo está dizendo, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver o quanto ele ensinava, o quanto ele se preocupava e se importava e orava pelos outros para que eles fossem transformados à imagem de Jesus. Mas nós vemos que Paulo, ele tem a consciência de que ele também é um poema de Deus que precisa ser lapidado até que chegasse à perfeição. E a perfeição nós alcançaremos quando nós estivermos face a face com Jesus. Nós receberemos um corpo glorificado, sem pecado, perfeito, incrivelmente santo. Por isso, acima de tudo, foque em você crescer em Deus. Você crescer no amor e na fé. Você crescer no amor a Deus e ao próximo. Não espere para começar a buscar a Deus. Não espere por alguém para você começar a buscar a Deus. Porque afinal a salvação é individual. A intimidade com Deus é individual. Busque você o projeto que Deus tem para a sua vida, porque ele é exclusivo seu, é para você. Então não baseie as suas atitudes no que o outro faz, no que o outro fez. Busque você agir da maneira que glorificará a Jesus. Busque ser o primeiro a pedir perdão. Busque ser o primeiro a ter paciência com o outro. Foque na sua transformação. Foque no que Deus quer fazer em você. E a outra pessoa, deixe que Jesus trate com ela. Porque o mesmo Jesus que está transformando e tratando a sua vida é o mesmo Deus que vai tratar e transformar a vida daquela outra pessoa. Deus, ele é o poeta. Jesus é a pena. E você é o poema que está sendo escrito pelas mãos de um Deus que te ama incondicionalmente. De um Deus que se alegra em estar com você.
Você está sendo escrito pelas mãos de um Deus que é um professor. Só que ele não é um professor qualquer. Ele é um professor extremamente paciente, que te ensinará todos os dias da sua vida. E você está nas mãos dele. Você pode orar comigo? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos faz poema, Deus. Nós somos a tua obra de arte, a tua obra-prima, a qual, ó Deus, o Senhor tem prioridade para tratar, para escrever da melhor maneira. Nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos, Deus, faz em mim o que é necessário, Deus. Eu quero focar no que o Senhor tem para fazer na minha vida, Pai. Quero permanecer no Senhor, viver uma vida constante contigo. Em nome de Jesus, que a tua força, a tua graça venha sobre nós, sobre cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus.